Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos a gentileza de ocuparem seus lugares e manterem os celulares no modo silencioso. Meu nome é Fernanda Sampaio e, neste evento, serei mestre de cerimônias. Sou uma mulher morena, cabelos curtos e grisalhos, olhos castanhos, 57 anos, 1,72 m de altura. Estou vestindo um vestido preto com blazer comprido e sapato baixo também pretos. Reiteramos que serão conferidos certificados aos participantes que obtiverem 100% de frequência, conforme orientações da ENAMAT. O público presente deve realizar os registros por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório, sendo um registro no início de cada turno de atividade. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa e do preenchimento do link que será enviado por e-mail. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 8 de março. Este curso está sendo realizado em formato presencial apenas. Em continuidade à programação do curso de formação continuada sobre administração judiciária, anunciamos o painel Administração Judiciária Inclusiva. Compõe a mesa, como presidente de mesa, Sua Excelência, o senhor ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte. Como painelistas, a doutora Adriana Meirelles Melônio, juíza auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que abordará a temática Administração Judiciária e as questões de raça. A senhora Ekaterine Sofolis Radirales Morita, assessora-chefe da Assessoria de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão do Tribunal Superior do Trabalho, que abordará a temática Administração Judiciária e as políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência. A doutora Patrícia Maeda, juíza auxiliar da presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que abordará a temática Administração Judiciária e as questões de gênero. E, em breve, ocupará a mesa também a doutora Lívia Maria Santana Vaz, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, que abordará a temática Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa, Laicidade do Estado e Combate à Intolerância no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Tem a palavra o senhor ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte. Cumprimento a todos, boa tarde. É com muita alegria que eu recebi o convite para presidir este painel, formado pela doutora Adriana Meirelles Melônio, pela senhora Ekaterine Morita, os outros nomes são difíceis de pronunciar, pela doutora Patrícia Maeda e pela doutora Lívia Maria Santana Vaz. Penso que esse painel é muito importante, afinal de contas, o Brasil é ou deveria ser um país plural e um país inclusivo, pelo menos é o que a nossa Constituição determina. Então, essas questões que aqui são trazidas, elas são importantes não apenas para as relações sociais, como também para a administração judiciária. E, por conta disso, então, eu inicio passando a palavra à doutora Adriana Meirelles Melônio, juíza do trabalho da primeira região, de onde provenho, juíza auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, instrutora na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, membro do corpo, ou membra, do corpo editorial da revista do programa Trabalho Seguro, graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, que abordará a temática Administração Judiciária e as questões de raça. Tem a palavra.
Obrigada, ministro. Boa tarde a todas as pessoas. Eu começo a minha fala fazendo a minha audiodescrição. Deixa eu só colocar aqui esse microfone para mais perto, porque minha perna é curta e eu tenho que chegar bem pertinho da cadeira. Eu sou uma mulher afro-indígena, de cabelos bem curtos e olhos pretos. Eu uso um brinco de pingente dourado e um vestido preto. Eu cumprimento a todos os presentes na pessoa do ministro Alexandre Agra Belmonte. Cumprimento a todos os servidores que estão presentes e os terceirizados que prepararam esse evento em cada detalhe. Sem nenhum de vocês, esse evento aqui não aconteceria. Meu intuito aqui na nossa conversa é para a gente falar um pouco sobre os normativos e ações do Poder Judiciário. Eu só não sei aqui onde que vai passar se o slide vai passar em algum lugar. Ou se vai... Pronto, foi. Na verdade, o meu intuito aqui com a nossa conversa é a gente passar objetivamente, né, da forma mais objetiva possível, pelos normativos e as ações do Poder Judiciário, na questão da administração judiciária, principalmente pelas iniciativas do CNJ, que, ante a sua natureza jurídica, né, elas vão resvalar em todos os órgãos do Poder Judiciário e também tratar um pouco das iniciativas que são da Justiça do Trabalho. Ante a exiguidade do nosso tempo, eu não tenho a pretensão em aprofundar em todos os normativos, então a ideia aqui é dar conhecimento aos senhores ou relembrá-los, né, para quem já conhece, acerca desses normativos. A emenda constitucional 45, quando ela criou o CNJ e, na seara trabalhista, o CSJT, sedimentou a importância da administração como uma ferramenta de gestão e serviços judiciais e serviços judiciários. E aí, por serviços judiciais, são aqueles que são específicos à nossa atividade processual. É aquela que a gente pensa na hora que faz o concurso, né? Acho que ninguém aqui fez concurso para pensar em ser um gestor, pelo menos eu não, eu pensava mesmo era nos processos. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar o judiciário para além dos processos, né? Para além das relações jurídicas que são submetidas a nós, juízes e juízas. E aí, por isso, a gente precisa pensar na gestão administrativa, que vai englobar a administração de bens, de materiais, gestão orçamentária e também na gestão de pessoas. E aí, falando em pessoas, é que eu vou entrar praticamente na pauta da questão racial. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela é muito marcada pela discriminação de raça, gênero e classe e outras formas de exclusão. E o nosso judiciário, que é um espaço de poder, acaba por reproduzir esse modelo, né? O nosso judiciário ele tem cor, tem gênero e tem classe. E é por isso que é necessário que administradores formulem políticas públicas judiciárias internas, né, para dentro dos seus tribunais como para fora, né, para o jurisdicionado, justamente para pensar na questão do racismo, que é fruto desse passado colonial e escravista que deixa para trás diversas minorias todos os dias. Esse slide que eu estou mostrando aí é a PNAD, né, que é a contínua do IBGE, que comprova que, de junho de 2023, que comprova que 56% da população brasileira hoje se autodeclara negra, sendo 45% de pessoas pardas e 10,6% de pessoas pretas. Por outro lado, o diagnóstico étnico-racial do Poder Judiciário, que foi elaborado pelo CNJ em setembro do ano passado, o que ele indica? Ele indica que a magistratura brasileira é de 84%, é composta por 84% de pessoas brancas e de pessoas pretas. Nós somos só 1,7% e de pardos são 12,8%. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário com maior número de pessoas pretas e pardas, no percentual de quase 17%. E aí, quando a gente faz o cotejo, né, quando você compara a população brasileira
a sociedade brasileira, conforme consta lá do IBGE, e o judiciário brasileiro, a gente vê que o nosso judiciário ele não reflete em momento nenhum a população brasileira. E é justamente por isso que o Poder Judiciário precisa pensar em ter capacidade de conhecer essa sociedade. E a gente não vai conseguir fazer isso se nós não tivermos mais pessoas pretas e pardas dentro do Poder Judiciário. E dentro dessa busca por esse Poder Judiciário que seja um reflexo da nossa sociedade, o CNJ, eu vou destacar aqui algumas iniciativas do CNJ para um sistema judiciário que seja racialmente inclusivo. Eu coloquei aqui nesse slide, né, uma lista dos principais normativos do CNJ acerca do tema, e eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Eu começo pela Resolução 423 de 2021, que alterou a Resolução 75 de 2009, que trata dos concursos públicos para ingresso da magistratura. Essa nova resolução, que é a 423, ela introduziu disciplinas do direito antidiscriminatório para a inclusão de temas como conceitos fundamentais sobre racismo, sexismo, intolerância religiosa, LGBTQIA+, fobia, ações afirmativas e direitos dos povos indígenas e ações de comunidades tradicionais. A nossa formação jurídica, né, aquilo que a gente aprende nos bancos da faculdade, pelo menos no tempo que eu estava lá, era uma discussão que pouco racializa o direito. E, por isso, a gente precisa dessa mudança do perfil da magistratura que confira centralidade a abordagens que percebam o impacto da discriminação, do racismo e do sexismo, incluindo perspectiva de grupos minoritários. E aí, a promoção de cursos nas escolas judiciais para aqueles que já são magistrados e já são servidores é uma ferramenta muito importante no combate ao racismo estrutural. E aí a adoção de medidas para promover a igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário que não contemple um direito antidiscriminatório, ela é ineficaz. Um outro instrumento é o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Esse pacto ele compreende a adoção de programas, projetos, iniciativas que vão ser desenvolvidos em todos os segmentos da justiça e em todos os graus de jurisdição para combater e corrigir as desigualdades raciais por meio de medidas afirmativas, de compensação e de reparação para eliminar o racismo estrutural no judiciário. O objetivo do pacto é o fortalecimento de uma cultura pela equidade racial para garantir um agir consciente, intencional e responsável para desarticular o racismo por meio de ações concretas. O pacto, ele funciona, ele tem 4 eixos. O primeiro eixo está aí, é a promoção da equidade racial no Poder Judiciário, com o fomento à representatividade racial no judiciário e regulamentação de comissões de heteroidentificação nos tribunais. O eixo 2 é a desarticulação do racismo institucional, com a formação inicial e continuada de magistrados em questões raciais e ações de prevenção e combate à discriminação racial no âmbito do judiciário. O terceiro eixo é a sistematização dos dados raciais do Poder Judiciário, com o aperfeiçoamento da gestão de bancos de dados, visando a necessária implementação de políticas públicas judiciárias de equidade racial baseadas em evidências. O quarto e último eixo é a articulação interinstitucional e social para a garantia de uma cultura antirracista na atuação do Poder Judiciário, com a adoção e o compartilhamento de práticas e ações voltadas à correção de desigualdades raciais, ampliando a capacidade do judiciário de diálogos com os demais órgãos do sistema de justiça e interlocução com os movimentos sociais organizados. O Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, o TST e o CSJT aderiram a ele por meio do termo de cooperação técnica 053 de 2022, e ele é o único pacto do CNJ que conta com a adesão de 100% dos tribunais. E na esteira do pacto, um dos primeiros frutos, né,
do pacto foi justamente o nascimento do Fórum Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial. E para falar do FONAE, primeiro eu vou voltar, que é de 2022, final de 2022, eu vou voltar um pouquinho no ano de 2018, que foi quando aconteceu o segundo Encontro Nacional de Juízes e Juízes Negros. Não sei se todos vocês conhecem, mas acredito que seja conhecido de todos, que é o ENAJUM. No final do ENAJUM de 2018, né, do segundo ENAJUM, foi apresentada uma carta chamada Carta de Brasília para o CNJ, e nessa carta foi proposta justamente a criação de um fórum permanente no Poder Judiciário que visando a produção de conhecimento no apoio de adoções concretas para a identificação, prevenção e superação da discriminação institucional. A ideia desse fórum permanente era a criação de um fórum permanente com uma agenda regular de debate com a sociedade civil acerca do racismo. Também foi objeto de uma proposição de uma reunião pública que foi fruto de um grupo de trabalho que aconteceu no CNJ no ano de 2020. E aí, eu acabei falando que o FONA era de 2022, mas é porque foi de 2023, perdão. E em março de 2023 foi publicada a Resolução 490, que instituiu o FONAER, que é o Fórum Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. E o que incumbe ao FONAER? Cabe ao FONAE justamente propor ao CNJ, em diálogo com a sociedade civil, a proposição de medidas concretas e a edição de normativos para aperfeiçoamento de procedimentos, visando a implantação e a organização de rotinas e especialização e estruturação de órgãos competentes do Poder Judiciário para a garantia da equidade racial. O FONAE também, em diálogo com a sociedade civil, vai organizar encontros nacionais, regionais e seminários com a participação de integrantes do Poder Judiciário. E o que é muito importante do FONAE é justamente essa questão do diálogo com a sociedade civil, porque a gente sabe que a gente que é juiz, a gente gosta de se encastelar dentro do tribunal, né? Nós só ouvimos a nós mesmos, só acaba nos interessando, muitas vezes, aquilo que a gente pensa sobre determinado assunto, e é importante saber o que a sociedade civil pensa e a forma como a sociedade civil está lidando com determinados temas. O primeiro coordenador do FONAE foi o ministro Luiz Felipe, e, além dele, que é o coordenador, e da sociedade civil, de algumas entidades da sociedade civil, como o Grupo Guelé 10 e o Movimento Negro Unificado, são participantes, e o FONAE também é composto por um comitê executivo. Uma das políticas, né, que é fruto do FONAE, que está constando no artigo 7º da Resolução 490, é também a promoção de estudos para a definição de critérios que serão utilizados nas comissões de heteroidentificação dos concursos públicos, observando aquilo que está disposto lá na DPF 86 e na ADC 41. Uma outra questão também que foi bastante interessante, que veio na esteira do FONAE, foi a primeira jornada de justiça e equidade racial, que aconteceu no final do ano passado, e eu trouxe a jornada aqui muito para a gente pensar na cooperação, porque a jornada ela foi um grupo, né, foi ações que aconteceram no mês de novembro, com STJ, TST, STM, CNJ. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar conjuntamente de como tribunais podem se associar e cooperar. Às vezes, o seu tribunal não tem verba, ou não tem como fazer, ou não tem pessoas suficientes para fazer. Então, a ideia que eu trouxe aqui, que eu pensei mais, foi justamente por conta da cooperação desses órgãos na questão da pauta racial. Meu tempo já está acabando, o ministro aqui me deu 5 minutos, nervosa. Vou falar aqui rapidinho para a gente pensar só nas últimas novidades, que é a Resolução 519 de 2023, que é do CNJ, que instituiu o Prêmio de Equidade Racial, e eu fiz questão de trazer o prêmio, por quê?
porque ele vai começar a contar, talvez seja importante para vocês falarem, conversarem no setor de gestão estratégica, porque ele é um prêmio que tem 2 indicadores, né? Tem um indicador de desempenho de promoção de equidade racial e a inclusão de boas práticas dos tribunais dentro da pauta da equidade racial. E aí, por conta do prêmio que veio da Resolução 519, acabou de ser publicada, no dia 1º de fevereiro, a Portaria 42 de 2024, que justamente vai trazer todo o regulamento do prêmio. E aí ele vai ser medido, né? O prêmio vai ser vai ser concedido pelo CNJ, provavelmente em cada dia 3 de julho de cada ano, que é o dia contra a discriminação racial. E a ideia do IPER, né, que é esse índice de equidade racial, vai ser medir o percentual de desembargadores negros no tribunal, percentual de juízes negros no tribunal, percentual de servidores negros no tribunal, percentual de servidores negros no tribunal e ocupantes de cargo de chefia e de cargo de comissão e função comissionada, e o percentual de pessoas negras de composição de comitês e comissões na condição de palestrantes em eventos institucionais cuja temática não seja a temática racial. A portaria ainda prevê outros itens, mas isso aí vocês consultem depois aí no seu tribunal. Por último, eu vou só destacar aqui o programa de equidade, que foi criado em outubro do ano passado, publicado na Resolução 368 do CSJT, que criou o programa de equidade de raça, gênero e diversidade na Justiça do Trabalho, que determina a criação de comitês e subcomitês para tratar da questão de equidade de raça, gênero e diversidade nos tribunais, com composição também prevista na resolução, e o programa de enfrentamento ao trabalho escravo. E eu trouxe o programa porque 60% das pessoas que são resgatadas vítimas de trabalho escravo são pessoas negras. E, por último, lembrar aqui também uma iniciativa que vocês também podem replicar no tribunal de vocês, que é o curso de letramento racial. O nosso curso aconteceu aqui nos meses entre agosto e novembro do ano passado, e o nosso curso era letramento racial, reeducar para reconstruir. Bom, o meu tempo já acabou, agradeço aqui a presença de todos, a atenção de todos, e essa era a minha contribuição. Boa tarde. Agradeço imensamente a doutora Adriana Meirelles Melônio. Eu gostaria de ouvi-la até muito mais, um tema que realmente acho que é interessante para todos nós, mas o fato é que são vários a falar e, se eu estender o horário, vamos acabar atravessando o painel seguinte. Então, infelizmente, eu tenho que ficar aqui com mão de ferro de maneira a limitar as falas. Não gostaria, mas eu não posso fazer diferente. Mas agradeço imensamente a fala, parabenizo, perdão, a fala da doutora Adriana. Registro a presença do ministro Sérgio Pinto Martins. Aliás, conclamo a todos para a presença no dia 19/3, era 18, mas agora é 18h30, do lançamento do livro em homenagem ao ministro. Eu passo... Eu passo, então, a palavra à senhora Ecaterine Morita, assessora-chefe da Assessoria de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão do Tribunal Superior do Trabalho, que, aliás, eu presido, e ela é de uma colaboração inestimável, e ela abordará a temática administração judiciária e as políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência. A Ecaterine, além de chefe da assessoria, ela é bacharelada em psicologia pela Universidade de Brasília, já atuou como coordenadora de desenvolvimento de pessoas no período de outubro de 2007 a fevereiro de 2011, já foi supervisora de sessão no período de fevereiro de 2011 a junho de 2022,
e compõe as comissões da temática de acessibilidade e inclusão do TST desde 17 de maio de 2010. Ela já tem estabilidade nessa função. E, além de tudo isso, nessa qualidade de chefe de assessoria, etc., isso eu posso falar porque eu vejo de perto, nós já cuidamos de publicações, a recente publicação da revista do Tribunal Superior do Trabalho, sobre a questão do capacitismo, acessibilidade, etc., e também dos eventos, né, do evento anual que ocorre aqui no TST por conta do exercício dessa comissão. Então, passo a palavra a Ecaterine. Boa tarde a todas as pessoas. Muito obrigada, ministro. É um prazer trabalhar próximo ao senhor, receber tanto apoio. Iniciarei, né, com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu sou cadeirante, eu fiz questão de colocar a foto, porque eu não ficaria ali pertinho de vocês. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho os cabelos pintados de loiro, tenho os olhos castanhos, os óculos. Estou hoje de blusa prateada e calça preta. Eu digo que minha marca pessoal é alegria, acho que vocês vão ouvir isso toda vez, em toda palestra, porque é assim que eu gosto de ser identificada. Eu vou usar nessa minha fala de linguagem simples, porque é esse caminho que queremos, e vou fazer a descrição das imagens que eu também vou inserir nos meus slides. Eu vou precisar só do passador, se estiver próximo, acho que vai me ajudar bastante. Muito obrigada. Eu vi vários rostos muito conhecidos. Algumas falas minhas, vocês vão falar, nossa, mas eu já sei, eu não preciso disso. Mas eu ainda vejo que precisamos ainda tocar em alguns conceitos e alguns termos, e acho que isso ajuda muito na função de vocês, como administradores, né? A linguagem faz toda a diferença. Eu me tornei uma pessoa com deficiência aos 11 meses de idade. Eu tive um acidente de carro com a minha família. E, ao longo da trajetória toda, eu realmente vivenciei as barreiras ao longo da minha vida. Eu tenho 47 anos, sou casada, sou psicóloga, sou mãe de gêmeas. E estou aqui representando outras pessoas com deficiência no tribunal. Eu atuo nessa temática porque entendo que é minha. Mas a gente precisa perpassar dessa luta apenas sendo feita por pessoas com deficiência ou por familiares, né, de pessoas com deficiência. Nós precisamos que vocês se impliquem com a nossa causa. Então, é muito importante, de fato, poder ter esse espaço de fala para vocês. Somos só 18,6 milhões, né? E eu brinquei com só, foi irônico mesmo. Somos 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Esse também é um dado do PNAD. Esse dado ele traz um recorte de pessoas que têm grande impacto da deficiência, então não está trazendo as pessoas com deficiências leves, ela está trazendo dados de pessoas com deficiências moderadas a graves, então você vê pessoas que têm barreiras, né, que encontram grandes barreiras para participar. Nesse slide eu trouxe várias imagens de pessoas com deficiência ou trabalhando, ou se comunicando em libras, ou no computador, ou interagindo com outras pessoas, ou nos cuidados, ou de pais com cuidados com filhos com deficiência. É um recorte para trazer vários tipos de deficiências em várias idades. E trazendo as idades como marco, a nossa preocupação com a acessibilidade, ela deve ser, de fato, ela deve ser concretizada em ações. Olhando também os dados do IBGE, podemos observar que as pessoas com o envelhecer, elas vão se tornando pessoas com deficiência. O maior número de pessoas com deficiência estão entre os 70 a 80 anos. Né? Então, eu espero que todos nós possamos viver, né, o amadurecimento e envelhecimento, mas com acessibilidade, com a possibilidade de estar no mundo, né, de não ficar enclausurado, né, em asilos ou em casas, ou enfim. A possibilidade de circular, de ter acesso ainda a informações, né? E, enfim. E é esse trabalho que a gente tenta plantar aqui. E, quando pensamos no mercado de trabalho, a nossa participação ainda é menor. Né? 17,5 milhões de pessoas com deficiência estão em idade de trabalhar, mas só 5,1 milhões estão efetivamente na força de trabalho.
ou seja, menos de 30% das pessoas com deficiência estão empregadas. E esse gráfico eu tentei retratar o símbolo internacional de acesso, universal de acesso, que é a cadeirinha, a pessoa sentada na cadeira, e as cores mais escuras, de azul mais escura, denota a quantidade de pessoas que estão efetivamente no trabalho. Pensando no judiciário, o CNJ também trouxe um recorte, né, dos servidores com deficiência. Em todo o judiciário, entre o quadro de todo o judiciário, 1,74% é apenas formado por pessoas com deficiência. E a Justiça do Trabalho, olhando o quadro da Justiça do Trabalho, 2,9%. Eu não coloquei as demais esferas, mas a Justiça do Trabalho é que tem melhor índice, e que é muito baixo. E entre os tipos de deficiências que tem mais participação, de fato, é a física e a visual. Existe certo ou errado? Por que eu trago essas questões? Porque eu ainda vejo as pessoas, né, especialmente as autoridades, trazendo os termos desatualizados, incorretos, né? E vocês precisam usar isso, de fato, nas falas, nos discursos de vocês, nas decisões de vocês, né, nos processos. Eu trouxe aqui várias imagens de placas que estão aí na vida, na cidade, no Brasil, e tem uma placa escrito sanitário PCD, acesso a portadores de deficiência, reservado para deficientes, vaga exclusiva para portadores de necessidades especiais. Eu sei que aqui a gente tem pouco tempo de interação, eu, em geral, gosto de fazer essa pergunta para vocês, mas vocês sabem qual é o termo correto? Pronto. Então, na próxima ano que vem eu não falo mais sobre isso mais, tá bom? É isso mesmo. É pessoa com deficiência, é um termo trazido já na convenção e na LBI, a partir desses normativos tão relevantes para nós. Não dá para usar a palavra portador, porque a gente não porta nada, a gente não tira nada do corpo. Eu tenho uma lesão medular devido a um acidente de carro, como eu já comentei. Eu não tiro ela para tomar banho, não tiro ela para dançar, eu não tiro. Então, não usem portador, tá bom? Deficiente também não, porque eu não sou deficiente. Olha para mim, gente. Eu sou uma pessoa, em primeiro lugar. Então, a gente não quer eufemismo do tipo, necessidade especial. Eu não tenho necessidades especiais, vocês também têm, eu tenho, enfim, né? Em algum momento da vida, para algumas coisas, a gente tem necessidades especiais. Eu trago esses conceitos tão básicos, mas é porque eu ainda vejo esse tipo de situação, esse tipo de fala, né, em autoridades. Então, é isso, o termo correto é pessoa com deficiência, porque a gente não quer eufemismos. Esse termo ele prioriza o sujeito, a pessoa. E o que é pessoa com deficiência também? Porque a gente também caminha sempre entre as voltas do que a deficiência é uma questão clínica, uma questão médica, e qual que é o conceito que a gente traz a partir da convenção, que é isso, assim. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos, ou seja, a questão médica, né, a minha lesão medular aí, de longo prazo, né, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, no meu caso é física, as quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. E é isso, então, os novos conceitos trazem o papel, a responsabilização social, então, o quanto que as pessoas sem deficiência, né, as instituições precisam trabalhar para que nós possamos participar, e o quanto a minha deficiência é impactada pelas barreiras, ela se torna muito mais grave a partir das barreiras. Então, eu posso dizer que no TST eu tenho um acesso livre, uma participação aberta, uma participação acessível, e com isso a minha deficiência vai ficando menos grave, de fato, mas não é a realidade ali fora, né? Saiu das portas do TST, já não é assim. E aí, a partir disso, a gente começa a enxergar a deficiência sob o ponto de vista mais amplo. Ele é a partir de um modelo biopsicossocial. Então, é isso, a deficiência tem o fator biológico, tem o fator social, ou seja, essa interação com as barreiras, e o impacto psicológico que a deficiência tem sobre cada indivíduo, né? A complexidade da vivência de cada um. Essa visão ela é integrada, e por isso, quando a gente fala em avaliação da deficiência, a gente precisa observar esses três fatores, essa multicausalidade. Vou tentar ir rápido, tá? Que caminhos percorremos? Nós vivemos
da exclusão à inclusão, mas ainda vivemos cada um desses processos. Na exclusão, na imagem que eu tento mostrar, na exclusão, as pessoas sem deficiência elas estão dentro de um círculo, elas são todas brancas, todas iguais, e elas participam, e as pessoas com deficiência são representadas pelas imagens, pelas bolinhas coloridas, que estão de fora mesmo. É quando acontece isso no mercado de trabalho, quando a gente não consegue participar em virtude de uma série de situações de discriminação que nos são acometidas. Na segregação, tem o grupo das pessoas sem deficiência e das pessoas com deficiência ali já unidas, ou seja, eu só me relacionaria com pessoas com deficiência. Na integração, vocês deixam a gente participar, então a gente começa a entrar na instituição, estar ali, mas diante de um contexto muito fechado, onde a gente não tem possibilidade de interagir com pessoas sem deficiência, e fazendo algum tipo de atividade talvez mais simples, ou sem complexidade, porque entende-se que nós não seríamos capazes. Na inclusão, não, esse processo onde estaria todo mundo ali misturado, e é isso que queremos para o ambiente de trabalho. Essas concepções elas foram se alterando ao longo da história, mas não são lineares. Não quer dizer que a gente ainda não viva situações de exclusão, não quer dizer que a gente não viva situações de segregação, de integração. Então, todas elas ainda existem neste momento. Tá? E elas partem muito a partir da luta pela inclusão, em virtude de uma série de violações dos nossos direitos humanos, é que nós queremos trabalhar pela inclusão e esperamos isso de vocês, que vocês também trabalhem com a gente. Essa imagem sobre a diferença de igualdade e equidade, a gente não busca igualdade, a gente quer equidade, traz uma representação de alguém tentando andar de bicicleta, a pessoa cadeirante realmente não vai ter como andar numa bicicleta padrão, a pessoa muito alta vai ter bastante dificuldade de usar uma bicicleta padrão. Para a mulher, ok, para a criança, impossível também. E na equidade, cada um tem o seu recurso, conforme a sua necessidade. E aí está uma handbike para uma cadeirante. E é isso, não há inclusão sem acessibilidade, pessoal. Essa imagem é uma pessoa, um cadeirante diante de uma escada, e aí ele não tem como chegar ao outro lado. Isso, eu vou te dizer, é a minha realidade. Assim, isso não é uma imagem ali da internet. Tá? Isso me acontece em inúmeros espaços, inclusive na Justiça do Trabalho. Sobre acessibilidade, o que é acessibilidade? O que é isso que queremos, Então, é isso, é o poder utilizar, a partir com segurança, independência e autonomia, de espaços, mobiliário, equipamentos, edificações, transportes, informação e comunicação, sistemas, tecnologias, serviços, instalações, enfim. É isso que buscamos e é isso que esperamos, inclusive, de toda a Justiça do Trabalho. É que tenhamos ambientes, portais, comunicação acessível e tecnologia, enfim, esse é a nossa busca. E o que é o capacitismo? Acho que também já é um termo que vocês já dominam, mas é importante a gente falar, que é esse padrão social baseado nessa ideia de normalidade, de corponormatividade, de que existem corpos que são inferiores, incompletos ou passíveis de reparação. Isso impõe às pessoas com deficiência a ideia de incapacidade, que é a premissa do capacitismo. São conceitos e posturas fundados em estigmas, estereótipos, pautados nessa construção de um corpo padrão sem deficiência e essa presunção de incapacidade e inaptidão de pessoas com deficiência. O tribunal tem um guia bem didático e bem simples, e é isso que entendemos como forma de divulgação direta. É bem legal esse mini guia, eu sugiro que vocês acessem e divulguem nos órgãos de vocês. Chama capacitismo e você deveria saber. E nessa charge tem uma situação onde uma pessoa vai atrás de um atendimento, então tem um atendente atrás de uma escrivaninha que ele é cadeirante. E a pessoa que vem buscar o atendimento fala assim, eu poderia falar com o seu chefe? E daí o atendente cadeirante diz, o senhor está falando com o próprio, em que posso ser útil? Ou seja, é isso, não se espera que uma pessoa com deficiência seja o chefe.
E isso é um fato, pessoal. Vocês precisam ter domínio de quantas pessoas com deficiência nos órgãos de vocês ocupam cargos de gestão e cargos de liderança ou funções comissionadas. Esse dado é bem relevante. Trazendo um pouquinho do que é capacitismo no trabalho, é quando as pessoas são percebidas como não iguais, menos capazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, menos aptas a gerir a própria vida. Quando as atitudes elas hierarquizam as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. Quando a deficiência é vista como uma característica negativa, uma condição que tem que ser melhorada ou curada a todo custo. Quando a pessoa com deficiência é vista como um exemplo de superação, né, por realizar ações ou desempenhar papéis comuns às pessoas que não têm deficiência. Ou quando são definidos procedimentos, serviços, tecnologias, sem pensar em critérios de acessibilidade. Tão comum, né, isso, né, de cria tantos sistemas, tantos, né, assim, tantos os próprios sistemas judiciais estão sem acessibilidade, a gente vê as pessoas tão privadas da possibilidade de trabalhar, né? Enfim, por isso que estou aqui, para que possamos incomodar um pouquinho. O capacitismo também, no âmbito da organização do trabalho, é quando são definidos postos de trabalho de acordo com padrões de empregados médios, né? Isso não existe, né? Quando se exige aptidão plena para o preenchimento de vagas, ou quando são desconsideradas concepções de adaptação, ou as condições de trabalho especiais, como teletrabalho e redução de jornada. Inclusive, quando as pessoas com deficiência, ou pessoas com dependentes com deficiência, ao usufruir de condições especiais de trabalho, são privadas do exercício de função comissionada ou de cargo em gestão, imediatamente. Isso é um fato que vocês têm que observar. Isso é capacitismo. Bom, é isso. Tentando ser mais rápido, eu tenho 5 minutos. Juro que eu estou no modo 1,5, mas do WhatsApp. O importante é que a Justiça do Trabalho está, né, tentando trabalhar nesse sentido, e acho que vocês estiveram aqui em setembro, quando iniciamos as conversas, as tratativas sobre a construção dessa política. A política de acessibilidade da Justiça do Trabalho, ela está aberta para consulta pública. Vocês já participaram? Isso eu quero saber. Os órgãos de vocês já analisaram a política, já deram alguma sugestão? Vocês sabem? Silêncio, carinhas mexendo a cabeça, legal. É isso, pessoal, é até o dia 4 de março. Por favor, opinem. Esse é o momento, ele vai impactar na vida de vocês, né? Então, assim, ou peçam para que as comissões de vocês opinem, ou peçam para que as pessoas com deficiência do órgão de vocês opinem. Né? Nós precisamos tratar o que realmente é possível, mas também aonde queremos chegar. Então, precisamos de vocês. Eu trouxe aqui um recorte rápido, juro, ministro, vou voar. Porque eu acho que essas vão impactar mais em vocês, que são administradores. A política, ela traz algumas diretrizes gerais e vai depender muito de vocês, sim, da atuação dos administradores judiciais. Então, uma das diretrizes é o apoio institucional à temática, né, pelas presidências dos tribunais regionais, para a efetiva implementação das ações nos órgãos, e a garantia do princípio da continuidade do serviço público, ou seja, não pode começar numa gestão e depois para. A ideia é que a gente faça continuamente, né, essas ações. A incorporação dessa temática no planejamento estratégico de cada órgão e o monitoramento das ações pela presidência dos tribunais. Isso no caráter local, né? Eu estou tentando passar, mas acho que ele já não me... Acho que pronto, foi. Outro, eu acho que passei 2 de uma vez. Não, pronto, está certo. Em seguida, é importante que saibam que a definição de uma previsão de recursos orçamentários, ela vai basear-se nas necessidades de cada instituição. Então, não é a partir do porte, né? Nós queremos trabalhar em cima do que cada instituição precisa. E outra coisa importante é a associação de estratégias integradas às unidades de vocês, organizacionais, ou seja, não é apenas a área de acessibilidade que consegue realmente implementar, o nosso tema ele é transversal. E é importante que vocês também trabalhem para disponibilizar um corpo funcional para a execução dessas ações, né? O reconhecimento de que a atuação ela exige um conhecimento técnico especializado.
E, só para finalizar, comentar que vai ter um comitê nacional dessa política, então, que vai monitorar, sim, as ações de cada tribunal, vai definir metas bianuais e que temas centrais serão tratados, vai monitorar a implementação das ações. Então, vocês não vão estar sozinhos, nós pretendemos trabalhar juntos, haverá definições de prazo para a realização dessas ações. Nós queremos, sim, que vocês avaliem a acessibilidade de cada órgão em cima de dimensões, né, arquitetônica, tecnológica, comunicacional, serviços, e nós vamos, enfim, o comitê gestor, eu já me incluí, gente, nessa. Eu espero poder trabalhar junto. Mas o comitê irá analisar esses resultados. Eu e o ministro Agra, não é mesmo? Quero comentar, antes de finalizar, que o CNJ, eu esqueci de colocar nos meus slides, mas eu lembrei, depois que eu vi a apresentação da Adriana, falar um pouquinho do CNJ, do Pacto Nacional para a Adoção da Linguagem Simples no Judiciário. Por favor, participam, os órgãos precisam aderir a esse pacto. Inclusive, é tão interessante porque, inclusive, eles colocam como uma das diretrizes o uso de linguagem simples nas decisões, nos votos, e a possibilidade de explicar o impacto daquela decisão para o cidadão. Então, assim, é muito importante que vocês participem. Por fim, que espaços podemos ocupar, devemos ocupar? E aí eu coloquei várias fotos de pessoas reais com deficiência que estão no judiciário. O Ricardo, que é um rapaz cego, trabalhou aqui, mas está num TRT, que tem um cão-guia. Uma colega, Carol, que tem uma deficiência auditiva. Eu, grávida, há uns anos atrás. O ministro Lélio, com a nossa colaboradora, que tem síndrome de Down. O desembargador Ricardo Tadeu, que é um ícone. Enfim, só para lembrar que nós somos capazes e nós precisamos de vocês nessa caminhada. Muito obrigada. Parabéns, Caterine. Nós estávamos... Eu vou fazer um comentário depois no final, mas, rapidamente, nós estávamos em reunião ano passado, sala cheia, e a Caterine estava toda feliz, falando sobre as políticas de inclusão, acessibilidade, etc. e tal. Eu acho até que a Patrícia estava junto. É Patrícia, né? Gabriela. Patrícia, você, desculpa. Desculpa, Gabriela. A Gabriela estava junto. E aí eu perguntei a Caterine, mas, Caterine, como é que você faz para abrir a porta? A porta é automática? Não. E como é que você faz para transpor um determinado lugar? Alguém me ajuda. Ou seja, só quem vive esse tipo de situação sabe como é difícil, as barreiras que encontra. Eu costumo dizer que a nossa lei de ação civil pública é muito recente, ela é de 1985. A Constituição e essa lei da ação civil pública, manejada pelo Ministério Público, a Constituição só deu ou atribuiu ao Ministério Público a condição de autonomia em 1988. Até então, o Ministério Público era ligado ao Poder Executivo. E só em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, é que os meios jurisdicionais e a diferença entre direitos difusos, direitos coletivos e homogêneos foram realmente definidos. Então, só a partir de 1990 é que nós passamos a ter um país com instrumentos efetivos para poder o Ministério Público atuar em nome da sociedade. É por isso que as nossas calçadas elas são destituídas do tamanho e da forma necessária a que pessoas com deficiência possam trafegar, porque os sinais de trânsito, eles não têm a sonoridade suficiente para as pessoas com deficiência visual, e vai por aí afora. Então, esse é o país que nós ainda precisamos construir, nós ainda estamos engatinhando, por meio dessas políticas, mas, com certeza,
nós chegaremos lá. Mas sempre lembrando, a nossa lei da ação civil pública e a autonomia do Ministério Público são muito recentes. E ter como elemento de defesa do cidadão, o tempo é muito curto. Eu passo, então, agora à doutora Patrícia Maeda, que vai nos abrilhantar com o tema administração judiciária e as questões de gênero. Patrícia é doutora em Direito do Trabalho, mestra em Direito do Trabalho também, graduada em Direito Geral, né, na sua do Trabalho, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, casa do nosso ministro Sérgio. Atualmente, em pós-doutoramento em Direito, na Faculdade de Direito de São Paulo, em Ribeirão Preto, ex-bolsista do programa de Futuro Líderes dans les Amériques, sob a coorientação do professor titular Ângelo Soares, da Université de Québec, a Montreal, integrante do grupo de pesquisas Trabalho e Capital e da equipe de estudos de Direito e História. Olha, eu vou parar por aqui, porque senão eu não vou acabar esse currículo hoje. Eu passo, então, a palavra à doutora Patrícia, a fim de que ela aborde, então, essa temática da administração judiciária e questões de gênero. Peço desculpas que eu estou um pouquinho rouco. Muito obrigada, ministro. Ainda mais rouco, né? Gostaria de não ter causado, enfim, esse desgaste. Não foi por mal. Boa tarde a todas as pessoas. É uma honra e uma alegria, né, poder estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre a administração judiciária e questões de gênero. Eu saúdo a todas e todos na pessoa do ministro Alexandre Ágora Belmonte, que preside esta mesa, e gostaria de fazer rapidamente minha audiodescrição. Eu sou uma mulher amarela, tenho olhos pretos, de monopálpebras, meus cabelos são pretos, lisos e curtos. Eu uso um óculos dourado. Estou hoje com um vestido preto e um colar de arte manauara, vermelho, marrom e laranja. Muito bem. Queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre a Filarmônica de Nova York. A Filarmônica de Nova York tem 180 anos. E apenas por volta da década de 1930, teve a primeira musicista mulher. Na década de 50, resolveram que era importante ter mais mulheres, né, no corpo da Filarmônica. E apenas... e aí... Enfim, é importante, mas não aumentavam, né, as admissões. Por volta da no final da década de 70, eu acho, começaram a aplicar os testes às cegas. As pessoas que se candidatavam às vagas executavam a peça sem que a banca examinadora visse a pessoa. E isso começou a mudar a composição da Filarmônica, né? Em 2022, o corpo da Filarmônica de Nova York passou a ser de 50% mais uma mulher, né? Então, não sei se é 51%, eu sei que passou né, da metade. Então, é possível dizer que lá, agora, depois de tanto tempo, né, atingiu-se, né, a paridade de gênero. No entanto,
os próprios relatos lá trazem que apenas 30% dos cargos mais altos, né, naquela entidade, são ocupados por mulheres. Muito bem. Tudo isso para a gente pensar um pouco o nosso judiciário, né? Em 2016, a professora Bonelli fez uma pesquisa sobre a participação feminina no judiciário, né? E ela constatou mesmo que, antes de 96, o avanço das candidatas mulheres nas fases dos concursos era muito, muito pequeno. Até que, em 96, graças também a uma provocação de associações de magistrados, começaram a ser... Os candidatos passaram deixaram de ser identificados pelos nomes nos exames, né? E aí, a partir daí, passou a ser aprovado um número maior de candidatas do que de candidatos, né? E aí ela fez uma série de considerações aqui, mas pelo tempo escasso eu vou ter que passar para dizer aqui que na Justiça do Trabalho, bom, o judiciário ainda ele é masculino e branco. Mas a Justiça do Trabalho é a justiça com maior participação feminina. Essa pesquisa que foi realizada pelo Observatório Excelências Femininas e ENAMAT, coordenado pela ministra Morgana, chegou aos seguintes dados, né? O recorte feito em maio de 2021 constatou que praticamente a gente tinha igualdade de representação de gênero no primeiro grau da Justiça do Trabalho, 49 vezes 51. Né? Mas, no segundo grau, a proporção continuava por volta de 40 a 60. Então, assim, a gente tem 50 a 50 no primeiro grau, no segundo grau, 60 a 40. Essa daqui é a série histórica, isso daqui é do total do corpo da magistratura. Então, vejam que o azul é o masculino, o verde é o feminino. Houve um momento em que quase chegou, né, o número de mulheres quase chegou ao número de homens, mas, enfim, permanece ainda uma certa diferença, né, um certo hiato de gênero. Essa pesquisa foi feita em uma série histórica a cada 10 anos, né, considerada a cada 10 anos. E aí, no primeiro grau, a gente mostra aqui, né, que houve a inversão do hiato de gênero por volta entre 2001 e 2011. Né? Então, o número de mulheres aprovadas passou a ser maior, né, do que de homens, e passou na composição do primeiro grau. No entanto, como eu havia dito, no segundo grau isso não aconteceu. E aí um dos primeiros argumentos que a gente ouve é que assim, mas chegou agora, né, em 2001, a paridade no primeiro grau, ou quase paridade, logo chega no segundo grau. A questão é a curva. A curva não mostra isso. Né? Então, entre 2001 e 2011, houve realmente uma aproximação da curva de participação feminina com a masculina. Mas, em 2021, a diferença aumentou novamente, em termos percentuais. Daí que esse assunto tem sido muito discutido, né, especialmente lá pelo CNJ, e essa daqui, eu trago aqui as conclusões de uma pesquisa, né, da Mariana Yoshida, que diz o seguinte, né, que, bom, ela estava analisando o judiciário, a justiça comum, né, os tribunais de justiça. Né? Então, ela percebeu que 8 barreiras, né, atrapalham o avanço, o acesso das mulheres ao segundo grau. Primeiro era o próprio ingresso, porque, de fato, nos outros ramos de justiça, as mulheres ainda são minoria. Né? Maior afetação da vida pessoal pelo exercício do cargo, quer dizer, ser magistrada tem um peso para a vida
pessoal muito maior do que ser magistrado, né? Mais oportunidades de ascensão perdidas em razão dos papéis de gênero, né? Muitas vezes isso está ligado ao cuidado, né? Discriminação interseccional, muitas vezes não é só questão do gênero, mas também da origem ou da raça, da própria questão social, né? Atitudes discriminatórias, maior grau de dificuldade no exercício do cargo, e nós veremos o porquê disso, menos indicação para cargos com critérios subjetivos de ocupação, o chamado, aspas, perfil, não tem perfil, né? E a questão da promoção, especialmente por merecimento. Isso daí foi a conclusão que ela chegou lá na dissertação de mestrado dela. Muito bem. Então, impactos do gênero, né, em termos de discriminação, estereótipos e preconceito. Assim, existem muitas pesquisas a esse respeito, mas eu trago aqui só um exemplo. Uma pesquisa do CNJ diz que 70% das magistradas, elas já perceberam reações negativas pelo fato de serem mulheres, né, por parte de outros profissionais do sistema de justiça. E isso, em relação a jurisdicionados, é um pouco pior, é 75%. Então, é aquela desqualificação, desacreditação, etc., né? E isso tem um outro reflexo também, que não é apenas na desqualificação, é no próprio exercício do poder, né? E aqui na forma de assédio, né? Então, 21% das magistradas, nessa pesquisa do CNJ, relataram terem sofrido assédio sexual, né? Além de, enfim, da própria discriminação em razão do gênero, etc. Então, apesar de ter o mesmo cargo que o colega, a experiência de ser magistrada é marcada por situações de discriminação, né? Tais como dúvidas levantadas sobre a sua capacidade intelectual, interrupções de suas falas, apropriação de suas ideias, julgamento moral da sua aparência e da sua vida sexual, silenciamento da sua voz. A Enamat, em 2019, fez uma pesquisa e constatou que 70% das magistradas respondentes, né, percebem que a condição feminina dificulta ou atrasa suas promoções na carreira. E aqui eu trago uma pirâmide, assim, um desenho da cartilha do MPT sobre assédio, que tenta dar conta um pouco daquilo que eu estou trazendo aqui hoje, né? Que essas desigualdades que avançam como formas de discriminação e assédio e outras violências até mais graves, né? Tudo isso com base no gênero, estão interligadas, estão imbricadas e dizem respeito à nossa sociedade. No entanto, embora sejamos, né, guardiões da Constituição, né, e do direito, e das instituições, etc., isso também é reproduzido no nosso Poder Judiciário trabalhista, né? Bom, outros impactos do gênero, né? A questão da divisão sexual do trabalho, né? Então, a questão do acúmulo de responsabilidades. Não, mas calma. As magistradas, elas têm condições de, enfim, automatizar os serviços ou contratar outras pessoas que o façam na sua casa, contratar babá, colocar em escola tempo integral, etc., né? Pode ser sim, pode ser que, inclusive, mulheres aqui dentro não experienciem os efeitos da divisão sexual do trabalho, né, os impactos, enfim, negativos, mas esse não é o comum, não é assim o estándar, não é o que está posto, né? Então, e ainda assim, né, ainda que ela tenha todo toda essa rede de apoio, toda essa parafernália, enfim, né, contribuindo, ainda
é sobre ela que cabem as cobranças a respeito dos resultados da sua casa e da sua família, né? Se alguém está doente, é responsabilidade dela, ou às vezes, ou se alguém está com uma roupa que não está adequada, mas cadê a esposa dessa pessoa, cadê a mãe dessa criança? Então, ainda assim, né, ela não se despe desse papel social. E isso tem um impacto, né, obviamente, dentre outros, eu trago aqui um impacto durante a pandemia, né, sobre a saúde mental. E aí, eu selecionei aqui... essa pesquisa foi feita em todo o judiciário, né, e dava para você desagregar dados, né, de magistrados, magistradas, masculino, feminino, e por ramo da justiça, né? Então, o que me chama a atenção aqui, né, é que, por exemplo, as mulheres, elas, durante a pandemia, né, elas se sentiram mais cansadas, tiveram mais impacto no humor, pioraram o estado de saúde com mais frequência do que os homens, tiveram mais alteração de rotina de sono, sentiram muito mais dores físicas, né, e dificuldade de concentração. Então, tudo isso deve estar relacionado. Isso não é biológico, gente. Tá? Não é uma fragilidade, não é uma feminina. Não, isso são circunstâncias, né, que precisam ser olhadas com essas lentes de gênero. E daí a gente pode falar como em equidade, né? Estamos todos na mesma pista, né, só que temos uma série de obstáculos para passar, enquanto outros têm a pista livre. Né? E aí a gente pode falar em meritocracia quando as condições são diversas? Para a gente não ficar mal, pensando que, nossa, como a gente é feio, né? Por que a gente está assim ainda? Não, esse é um problema global. Né? A desigualdade de gênero é um problema global, tanto é que está na Agenda 2030 da ONU. E eu destaco aqui as metas, a meta 5.1, que é acabar com todas as formas de discriminação, e a meta 5.4, que também é eliminar a desigualdade na divisão sexual do trabalho remunerado e não remunerado. Né? Então, essas duas metas têm muito a ver com o que a gente está pensando aqui hoje. E o impacto, né, desse esforço global é que o próprio Estado brasileiro e o sistema de justiça brasileiro aderiram à agenda. Né? E, a partir disso, no Conselho Nacional de Justiça, foram adotadas as lentes de gênero, né, e foram pensadas várias normas, né, a partir dessa perspectiva. Eu vou destacar aqui algumas. Né? Então, a 254, né, que trata do enfrentamento à violência contra as mulheres. A 255 está sem destaque, mas enfim, uma das principais, que é a participação feminina no Poder Judiciário. A 351, que cuida da prevenção e enfrentamento dos assédios e da discriminação. E aí, mais recentemente, também meio que dando resposta a demandas da própria pandemia, né? As questões de condições especiais de trabalho para magistradas e servidoras gestantes e lactantes, né? A adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que agora o próprio CNJ deve adotar como forma também de apreciar as demandas que recebe, né? Então, a gente vai adotar isso para julgar os casos que vêm a nós, né? Que vêm a nós para o nosso exercício jurisdicional, mas também nós devemos observar, né, essa perspectiva dentro da nossa instituição, fazer esse olhar também para dentro, né, do judiciário. Bom, e aí, em decorrência vejam, não é uma coisa que está dada, é uma coisa que vem sendo construída, vai aumentando, vai, né, enfim, vai se aprofundando, vai, claro, tem discussões, né, debates, enfim, a coisa vai se encorpando, né? E aí a resolução 496 já pensa na questão do viés na
avaliação, né, na admissão. Então, como forma de neutralizar vieses e também possibilitar uma democracia participativa, né, a Resolução 496 trata da paridade de gênero nas comissões examinadoras e bancas de concurso. A 525, que eu sei ainda está muito polêmica, né, é aquela que trata, né, de ação afirmativa de gênero para acesso das magistradas aos tribunais de segundo grau. E a 540, que é bem recente, que trata também da paridade de gênero. Vejam, e aí como a coisa vai, enfim, se aprimorando, né? Paridade de gênero com perspectiva interseccional de raça e etnia, né, nas atividades administrativas e jurisdicionais no âmbito do Poder Judiciário. Isso daí inclui o Repositório Nacional, né, de Mulheres Juristas. Tá. Não vai dar tempo. Eu tinha preparado muito material, mas eu vou deixar ao final o meu e-mail, e quem quiser, entre em contato comigo, porque, assim, eu separei, está tudo mastigado aqui, tá bom? Está tudo mastigado, mas vamos lá, vamos passar. Bom, 481 trata das gestantes lactantes. Bom, 49, eu vou passar por isso daqui, porque eu já expliquei. A 525... Se vocês ainda estão em dúvidas, estão sofrendo por causa dela, tem um guia do CNJ que trata, né, tira todas as dúvidas, ele é muito, muito explicativo, muito claro. Eu tinha trazido aqui algumas questões que era para a gente, enfim, tratar, mas o que eu acho que é importante é que já está valendo desde 1º de janeiro. Né, e uma coisa que eu queria comentar aqui. Quando essa resolução estava sendo gestada, teve um seminário do CNJ sobre as mulheres na justiça. E nós levamos a nossa pesquisa, né, sobre a participação feminina no judiciário trabalhista. Né. E eu penso que as pessoas, assim, as pessoas dos outros ramos ficaram muito bem impressionadas, tanto com a nossa paridade no 1º grau, quanto a nossa proporção de 60-40, em geral, no 2º grau. Tanto é que esse que é o recorte. Assim, tanto é que eles não falam em paridade de gênero, né, falam em ação afirmativa para atingir 60-40. Né, não é nem paridade. Mas, então, na Justiça do Trabalho, o impacto é menor, mas é claro que tem tribunais que são bem impactados. E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu fico à disposição para ajudar a compreender. Né? Enfim, a questão das listas tríplices também era uma questão. Né? E aí, se não tiver na primeira quinta parte, vai para a próxima e tenta preencher, né, as vagas quando se tratar de lista tríplice exclusiva de juízas. Né? Bom, aqui eu ia tratar, no caso concreto, se o último acesso foi por antiguidade ou por merecimento, mas tudo isso está naquele guia, tá, gente? Vocês dão conta de compreender. Aqui, a questão da paridade. Na convocação e designação, né, de juízes para a área jurisdicional ou na administração da justiça, enfim, chefia e assessoramento, isso daqui diz mais respeito a servidores, mas também para a direção de foro, comitês, comissões, grupos de trabalho, outros coletivos, eventos institucionais, etc. Portanto, não é mais nenhuma, assim, generosidade tratar de paridade de gênero em todos esses âmbitos. Tá? A resolução já exige isso. Quando for tratar de contratação de estagiários e também de empresa de trabalho terceirizado. Muito bem. A proporcionalidade de gênero precisa estar acessível, precisa estar no portal dos tribunais. Né?
Quando as convocações, né, são muito pequenas, a alternância pode ser considerada como garantia de paridade, né? Por exemplo, só tem um juiz auxiliar, como é que vai ser 50-50? Né? Então, a alternância resolve isso. Né? Que mais? Bom, aqui, para mostrar que a gente vai aprimorando mesmo, os próprios conceitos falam, ao final, de diversidade da sociedade, que, de certa forma, tem que expressar isso, a diversidade da sociedade nacional, considerando origem, deficiência, orientação sexual e identidade de gênero. Então, não se trata apenas de homens e mulheres, né, mas de pensar toda a diversidade. O Repositório Nacional de Mulheres Juristas, o cadastro está no CNJ, cada tribunal pode fazer o seu, mas aquele que não fizer tem que aderir ao do CNJ. Né? E eu ia falar sobre a questão de violência contra a mulher, violência doméstica contra as servidoras e magistradas. Então, fica a lição de casa, procurem os protocolos sobre isso. Falando rapidamente sobre o que a gente fez nos últimos tempos aqui pelo CSJT, né, a Adri já falou, né, do programa de equidade, raça, gênero e diversidade. É só assim que a gente consegue pensar, embora a gente tenha falado separadamente raça, né, deficiência, gênero, não, a gente tem que pensar de forma interseccional. Né? Nós estamos trabalhando na elaboração de um protocolo para atuação e julgamento com perspectiva antidiscriminatória e inclusiva na Justiça do Trabalho. Nós instituímos a política de prevenção e enfrentamento da violência, do assédio e de todas as formas de discriminação, tanto no primeiro e segundo grau, quanto aqui no TST e CSJT. Temos também um grupo de trabalho que está acompanhando a implementação dessa política e também propondo aprimoramentos. A Resolução 360, é importante dizer que ela não é nova política, porque já existia política a esse respeito, mas ela é a atualização da Resolução 237, né, tomando como marco a Resolução 351 do CNJ e os princípios da Convenção 190. Né? E aí cada tribunal tem que ter seu subcomitê de prevenção e enfrentamento da violência, assédio e discriminação. Procurem sobre o protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltado ao enfrentamento à violência doméstica, em face de magistradas e servidoras. É importante a gente ter isso. Quando a gente menos espera, aparece um caso e é muito delicado. E eu vou encerrar aqui, esperando não ter tomado muito além do tempo, deixando aqui a frase de Rosa Luxemburgo. Né? Então, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigada. Era também a mensagem de John Lennon. Mas parabéns, doutora Patrícia. Creio que nos brindou uma normatividade muito importante que serve como instrumento eficiente para que possamos nos adequar. O Ato Conjunto 52, a Resolução 360, etc. Passo a palavra à doutora Lívia Santana e Santana. São Santanas diferentes, né? Do pai e uma da mãe, um dos dois. E tem um tem apóstrofe e outro não. Perfeito. Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, doutora em Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, autora dos livros A Justiça, uma Mulher Negra, da coleção Juristas Negras, e Cotas Raciais, da coleção Feminismos Plurais. Nomeado uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo na edição Lei e Justiça. Com a palavra, por 20 minutos. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Primeiro, eu queria expressar a minha alegria de estar aqui mais uma vez, compartilhando, trocando experiências, conhecimentos.
Quero cumprimentar essa mesa e a todos os presentes em nome do ministro Alexandre Agra Belmonte, mas também quero cumprimentar muito afetuosamente as colegas Adriana Melônio, Caterine Morita, acho que falei certo, né? E Patrícia Maeda, mais uma vez, muito bom revê-las. Quero fazer também a minha autoaudiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele parda, mas isso é um assunto para um outro curso, né, Adriana? Sobre pessoas negras. Eu estou usando os cabelos crespos no alto da cabeça, óculos de armação marrom e um macacão estampado bege com marrom. Dito isso, eu queria iniciar a nossa conversa sobre combate à intolerância religiosa no âmbito do Poder Judiciário, mas, para isso, é fundamental que a gente parta de uma perspectiva histórica, de uma contextualização histórica de como se dá a intolerância religiosa no Brasil. Muitas pessoas perguntam, ministro, por que falamos em racismo religioso? Bem, a intolerância religiosa ela pode ser caracterizada como um grande guarda-chuva. Qualquer confissão ou segmento religioso pode sofrer intolerância religiosa, qualquer um. Porém, no Brasil, dado o seu contexto histórico de perseguição da cultura de origem africana, essa intolerância religiosa se dirige especialmente a religiões de matriz africana, justamente por conta da sua origem negra. Daí falarmos em racismo religioso, né? Não é à toa que, mesmo as pessoas que seguem muitos rituais que são de matriz africana, como, por exemplo, pular ondas no Réveillon, né? Ou celebrar o 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá, são as mesmas, muitas vezes, que demonizam o Orixá Exu, por exemplo. Então, nós estamos falando também de uma especificidade da manifestação da intolerância religiosa, que é o racismo religioso. Eu queria só que ligasse essa tela da frente, porque a pessoa, a essa altura, não vai conseguir enxergar o telão lá do fundo. Apagou, não sei por quê. Mas eu vou seguindo. Tá? Então, trazendo para essa contextualização histórica, eu gosto muito de dizer que, para você arrancar uma árvore do solo, é muito mais fácil conseguir realizar essa tarefa se você corta as suas raízes. Mas baobás têm raízes muito profundas. Baobás são as árvores que nos trazem a força e potência da ancestralidade africana. E por que eu digo isso? Porque o nosso sistema escravocrata ele teve várias estratégias para que nós, pessoas negras afrodiaspóricas, não mantivéssemos as nossas origens. Por exemplo, a troca de nomes. Quando nós falamos da Silva, dos Santos, de Souza, de Santana, nós estamos nos referindo a pessoas negras escravizadas, famílias, muitas vezes, negras escravizadas, que pertenciam à família dos Santos, de Souza, da Silva. Né? Então, essa era uma estratégia. A perseguição da cultura e religiosidade africana também era uma estratégia. Tanto é assim que todas as rodas negras no Brasil foram perseguidas. A roda de samba, a roda do candomblé, a roda de capoeira, inclusive criminalizadas. Então, é importante que a gente tenha em mente que, para além da questão religiosa em si, em termos histórico-culturais, as religiões de matriz africana elas representaram, para as pessoas negras, uma espécie de família extensa. A possibilidade de resgatar o sentido de família. Porque uma outra estratégia desse sistema era justamente a venda de pessoas escravizadas da mesma família para fazendas diferentes, para evitar uma convergência, uma resistência. Né? Então, essas famílias se reúnem novamente em torno dos terreiros. Né? Em torno dos terreiros e dessa raiz, né, tão profunda que as religiões de matriz africana conseguiram manter no Brasil. Dito isso, é importante lembrar que o racismo religioso, a intolerância religiosa no Brasil se configura na nossa própria legislação, pelo próprio aparato estatal, policial, legislativo. E aqui eu começo com o exemplo do livro 5º das Ordenações Filipinas. O livro 5º das Ordenações Filipinas trazia dos crimes e do processo penal.
Dentre esses crimes, eu vou tratar apenas de um deles, porque é mais pertinente à nossa conversa, o crime de feitiçaria. Eu não preciso dizer que a legislação é voltada contra pessoas negras para ter esse efeito seletivo muito peculiar. Ora, quem eram as pessoas que podiam ser consideradas feiticeiras nesse contexto histórico? Pessoas negras que trouxeram de África os seus rituais religiosos. E vejam, a pena possível para esse crime de feitiçaria era a pena capital, a pena de morte. Mais à frente um pouco, na nossa primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial de 1824, nós temos o catolicismo, ou a religião católica apostólica romana, como a religião oficial do Império, garantindo a todas as pessoas a liberdade de culto, desde que outras religiões não se manifestassem em ambiente doméstico, sem ostentação de templos. Quando nós temos as religiões de matriz africana se desenvolvendo em torno da comunidade em ambiente doméstico, não é à toa. Foi uma necessidade por conta dessa perseguição histórica. Era proibido expressar essa religiosidade a partir de templos, salvo se fosse templos católicos apostólicos romanos. Então, as estratégias de manutenção ou de sobrevivência dessas religiões se dão em torno desse enclausuramento pela perseguição do Estado. Depois, o Código Criminal de 1830 ele vai corroborar essa cláusula constitucional, criminalizando essa celebração pública ou em templos de religiões que não fossem a religião oficial. Aqui vocês veem repetido aqui o texto, para que vocês consigam absorver essas manifestações legislativas no Brasil. E, logo na sequência, a gente tem, em 1832, um decreto que determinava a conversão de todos os escravos, ou pessoas escravizadas, como eu prefiro dizer, ao catolicismo. Então, vejam de que modo essa perseguição se dá, mas é interessante pensar nas estratégias das liberdades possíveis que as pessoas escravizadas conseguiam manter. Essa é uma representação de Esperança Garcia, que, em 1770, escreve uma carta para o governador da província do Pará, trazendo justamente um pedido sobre liberdade possível. Isso é muito interessante. Ela não pede para ser libertada. Nessa época não era possível, não era imaginável sequer uma pessoa, mulher escravizada, sabendo ler e escrever. E é um grande achado, inclusive, do antropólogo, pesquisador Luiz Motti. E o que acontece é que a Esperança Garcia hoje é reconhecida como a primeira advogada brasileira. Uma mulher negra escravizada que fez uma petição. E o interessante disso tudo é que ela se utiliza dessa petição e dos argumentos do colonizador para o seu pedido. Por que é uma petição? Porque ela se qualifica, ela diz, eu sou Esperança Garcia, diz quem é, de que fazenda veio, em que fazenda está, traz o pedido e a causa de pedir. O pedido é que ela retorne para a fazenda anterior e a causa de pedir é que nessa fazenda para a qual ela foi transferida, ela e suas companheiras, ela não pede por si só, mas pede pela coletividade, sofriam com muitas pancadas. Ela usa esse termo, pancadas. Mas também argumenta que os seus filhos não tinham sido batizados. Veja, um argumento dogmático católico. E, além disso, argumenta também que estava separada do seu esposo. Ou seja, o matrimônio pela Igreja Católica requer que esposo e esposa estejam convivendo maritalmente, isso não acontecia com ela. Então, essa é a causa de pedir de Esperança Garcia, a primeira advogada brasileira, uma mulher negra escravizada, pedindo liberdades possíveis, se utilizando, inclusive, dos argumentos religiosos da religião oficial, que era a católica apostólica romana. Já em 1890, e é muito interessante pensar que são apenas 2 anos após a Lei Áurea, nós temos um Código Criminal. Pensando uma linha do tempo, 1888, mais precisamente em 13 de maio de 1888, nós temos a Lei Áurea com apenas 2 artigos declarando abolida a escravidão. Quase 4 séculos de escravidão e apenas 2 artigos para declarar abolida essa escravidão. 1889, nós temos
a proclamação da República no Brasil. E o curioso é que a proclamação da República não é seguida de uma Constituição republicana. Não era tão urgente assim. Era mais urgente, naquele contexto histórico, o controle das pessoas negras recém-libertas. E, por isso, antes de uma Constituição republicana, um Código Criminal, o Código Criminal de 1890, que vai dedicar um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. A vadiagem, no contexto de estímulo à imigração europeia e de embranquecimento do Brasil, não há dúvida nenhuma que se dirige ao povo negro. E a capoeiragem é uma prática de matriz africana. Esse mesmo código vai se dedicar a criminalizar o curandeirismo, práticas assim, associadas tanto à religião de matriz africana quanto ao espiritismo, e vai possibilitar a responsabilização penal dos maiores de 9 anos de idade. Óbvio que eu estou falando dos filhos e filhas das pessoas recém-libertas. 1891, apenas um ano, quase um ano após o Código Criminal de 1890, que nós teremos, então, enfim, uma Constituição republicana que vai, pela primeira vez, constitucionalizar o princípio do Estado laico, que, na prática, nós sabemos que nunca, efetivamente, se realizou, quer nos poderes públicos, quer no nosso sistema de justiça, muito menos em meio à sociedade, porque se nós temos uma realidade na qual entes públicos assumem determinadas religiões, muitas vezes com um discurso de ódio em relação a outras religiões, a sociedade se sente legitimada a continuar esse discurso de ódio. E nós temos um processo, ao longo da história do Brasil, de criminalização do povo negro, e isso vai se dar também em termos de religiosidade. Vejam que curioso, eu aqui já estou em 1966, algumas décadas após a constitucionalização do princípio do Estado laico. E, mesmo assim, na Paraíba, nós temos uma lei que vai determinar que sacerdotes e sacerdotisas de religiões de matriz africana se submetam a exames de sanidade mental. Vocês já imaginaram um padre da Igreja Católica tendo que se submeter a um exame semelhante para poder rezar uma missa? Pois isso aconteceu historicamente com lideranças religiosas afro-brasileiras. Depois, uma lei mais conhecida na Bahia, que impunha aos terreiros o cadastramento para o devido funcionamento. O problema é que esse cadastramento era realizado em delegacias de jogos e costumes, que se dedicavam à prostituição, ao controle da prostituição e ao controle da capoeiragem, de um modo geral. Não há um modo, talvez, mais explícito de entender a perseguição criminal de um segmento religioso em plena liberdade religiosa, garantida pela Constituição. E depois é preciso lembrar que, no Brasil, apenas durante a pandemia, salvo engano, em 2021, é que, no Rio de Janeiro, nós tivemos objetos sagrados de religiões de matriz africana transferidos do Museu do Crime, ou seja, o Museu da Polícia Civil, para o Museu da República. Nenhuma outra religião no Brasil teve instrumentos sagrados expostos em museus, salvo nas áreas sacras, né, dos museus, mas não nas áreas policiais, como as religiões de matriz africana. É muito interessante falar isso sendo uma pessoa vinda da Bahia, o berço do candomblé no Brasil, porque as pessoas dizem, mas é um absurdo. Isso não acontece na Bahia. Acontece. Acontece na Bahia. Eu atuo há 8 anos na Promotoria de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, e já tive que lidar com diversas situações de racismo religioso, inclusive, muitas vezes, emanados do poder público, né? Não bastasse, nós temos um fato histórico muito curioso que aconteceu em Alagoas, de 1º para 2 de fevereiro, talvez não por acaso, né, 2 de fevereiro, o dia que as religiões de matriz africana dedicam a Iemanjá, uma operação chamada Xangô, ou o Quebra, por uma disputa política pelo governo de Alagoas. O Euclides da Mata, que tinha praticamente garantida a sua sucessão, começa a ser perseguido politicamente, os jornais começam a publicar manchetes escrito bruxaria, condenando ele, previamente, por ter pacto com Xangô. Xangô é o orixá dedicado à justiça,
no candomblé, nas religiões de matriz africana, mas era também, naquela época, o nome que se dava a essas manifestações religiosas. E com essa acusação de pacto com Xangô, que ele estaria vencendo as eleições sucessivamente, justamente por conta desse pacto com Xangô, acontece uma operação paramilitar que vai depredar todos os terreiros da capital alagoana. Todos os terreiros são depredados e as pessoas que professam essas religiões apanham em praça pública. É um fenômeno histórico tão marcante que, por décadas, na sequência desse fato, nós teremos o Xangô rezado baixo, que são os rituais afro-brasileiros em Alagoas, realizados sem atabaques, que, para quem conhece, sabe que não existe ritual religioso de matriz africana sem atabaque, porque são os instrumentos sagrados de evocação dos orixás. Cerimônias fechadas, sem canto, sem dança, sem palma. Ou seja, a completa descaracterização dessas religiões, até mesmo como forma de sobrevivência. E aí eu tenho que dizer que, muitas vezes, o sistema de justiça ratifica o quebra. O sistema de justiça, muitas vezes, é o silenciamento dos atabaques. Nós tivemos casos que foram parar no Conselho Nacional do Ministério Público, em que o próprio Ministério Público, em alguns estados, eu não quero ser tão dura, vamos lá, mas impulsionou um líder religioso de matriz africana a assinar um termo de ajuste de conduta para que ele realizasse o tratamento acústico de todo o terreiro. Vocês imaginem o custo disso. E de algo que não é exigido de outras confissões religiosas. Esse termo de ajustamento de conduta previa ainda a quantidade de atabaques que poderiam ser tocados nos rituais e os dias da semana em que poderiam haver rituais. Eu não vejo esse patrulhamento com nenhuma outra religião. Se as religiões de matriz africana podem, de fato, provocar poluição sonora com o uso de atabaques, outras religiões podem também provocar com o uso de som mecânico, muitas vezes para fora dos templos religiosos, como a gente vê cotidianamente. As igrejas católicas realizam alvoradas. Os sinos, muitas vezes, tocam às 5 da manhã. Mas o tratamento jurídico, político que se dá a essas religiões não é o mesmo. Nós temos ainda o Código Criminal de 1940, que repete, né, o crime de charlatanismo e de curandeirismo, trazendo uma espécie de continuidade dessa vulneração social, de ausência de reconhecimento e marginalização das religiões de matriz africana. Eu queria passar esse vídeo, não sei se eu consigo dar o play aqui ou se precisa ser por aí. Precisa ser por aí. É um vídeo de alguns anos já, do Disque 100, Direitos Humanos, e que vai falar um pouco sobre racismo religioso. Achei um vídeo interessante para formações, em especial envolvendo formação de ensino fundamental e médio, né? Porque, com uma linguagem simples, traz essa perspectiva da importância de se compreender para não se discriminar. A questão das religiões, eu costumo dizer que a fé não deveria trazer nenhum sentimento ruim. A fé deveria trazer elevação espiritual sempre. Jamais ódio em relação a outras pessoas que professam religiões diferentes. Eu cresci, fui formada numa escola católica. E o que eu aprendi de Cristo me diz que Cristo nunca pregou o ódio. E hoje, no Brasil, são religiões cristãs, sem querer generalizar, mas alguns segmentos específicos, que pregam esse ódio religioso em relação a outras religiões, que tem como consequência fatos gravíssimos, desde invasão a templos religiosos de matriz africana, lesões corporais, apedrejamento, acreditem. E, recentemente, em Salvador, nós tivemos um monumento em cobre do artista Tati Moreno, que é uma representação de Mãe Estela de Oxóssi, queimado. Eu digo que são as velhas novas formas de inquisição, jogando na fogueira, né, aquelas imagens ou figuras ou representações indesejadas. Conseguiu colocar o play?
Não? Tudo bem, mas fica a referência para vocês, colocando o Bom Saber, Racismo Religioso, tem um vídeo no Disque 100 sobre a importância desse debate. E aí, chegando mais para o final da minha fala, é pensar se nós vivemos, de fato, num Estado laico, apesar do preceito constitucional. Se nós, na condição de servidores públicos e servidoras públicas, que, de todo modo, em alguma medida, todos e todas aqui somos, respeitamos a igual liberdade religiosa. Não é só sobre liberdade religiosa, é sobre a igual liberdade religiosa. É sobre uma pessoa que vem ser atendida em qualquer prédio público, Ministério Público, trazendo para a minha atuação, possa entrar com o seu ori ou sua cabeça coberta, porque isso está em preceito religioso. No ambiente de trabalho, são corriqueiros os relatos de perseguição, os relatos de proibição de uso de adereços. E nós temos que compreender que, se aqui estamos num ente público que representa, de algum modo, o Estado, a justiça brasileira, e que não deve, de fato, afixar em locais voltados para o público em geral símbolos religiosos específicos, isso não quer dizer que as pessoas, os servidores e as servidoras, não possam portar os seus símbolos religiosos. Então, qualquer servidor, servidora, pode ter a sua crença e pode também não ter crença alguma. Isso também precisa ser respeitado. Mas as pessoas que frequentam esse lugar precisam se sentir acolhidas, e nós temos que pensar de que maneira estamos permitindo que essas pessoas gozem, de fato, de todos os seus direitos em condições de igualdade. Quando nós falamos em tolerância, é uma palavra que me preocupa muito. Tolerar significa aguentar, suportar, permitir. O que revela uma relação hierárquica. É o que nós dizemos, por exemplo, aos nossos filhos: eu não vou permitir que você faça isso, eu não tolero, eu não admito que você faça isso. E se há uma relação hierárquica e de poder na sociedade, aquela pessoa ou aquele grupo que se coloca como o tolerante vai decidir quem tolera, o que tolera, e vai decidir também quando deixa de tolerar, e isso é muito grave. Portanto, eu acho mais importante que nós possamos aprofundar a discussão para falar em respeito, ao invés de mera tolerância. Em respeito interreligioso, em respeito à igual liberdade de crença, ao invés de mera tolerância. Para finalizar, eu quero pontuar a Resolução 440, de 2022, que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância. Essa resolução é de 2022, importantíssima, tem alguns princípios importantes aqui, que partem desse reconhecimento de todas as religiões como igualmente dignas, mas também da promoção dessa liberdade religiosa. Nós teremos aqui algumas providências e estratégias importantes, que eu não vou me alongar a esse respeito, mas acho muito importante dizer, porque tenho visto em alguns espaços do sistema de justiça, lugares destinados a religiões, espaços ditos ecumênicos. E há que se ter muito cuidado com a forma como se organiza um espaço ecumênico. Um espaço ecumênico com imagens, por exemplo, não é um espaço ecumênico. Porque as pessoas cristãs evangélicas não cultuam imagens. Então, é muito importante conhecer para respeitar. Porque é a ignorância que faz com que nós demonizemos entidades de determinadas religiões e que nós sigamos, infelizmente, praticando o ódio religioso, seja ativamente, seja por omissão. E, com isso, eu agradeço, deixo aqui os meus contatos e fico à disposição para o debate. Obrigada. Doutora Lívia, muito obrigado. Realmente, né, a Constituição fala nos cultos religiosos suas liturgias. Imagina se, por acaso, fosse proibido aos católicos o cálice, a hóstia, a veste, né? Água benta, guardadas as devidas proporções, seria exatamente isso. Eu falava aqui um pouquinho antes
sobre a ação civil pública, que ela é apenas, no Brasil, apenas de 1985, concretizada, na verdade, em 1990, e que o tempo de maturação do brasileiro ou da atuação do Ministério Público em defesa da sociedade é muito pequeno, relativamente muito pequeno. Então, a nossa sociedade ainda se encontra desprotegida e todas essas resoluções, atos, lei, etc., todas elas têm que vir acompanhadas de políticas públicas que envolvem, inclusive, o sistema educacional. Caso contrário, nós vamos levar muito tempo para que essas normas sejam, na verdade, concretizadas e efetivadas na sociedade. E eu até dou alguns exemplos, né, de como não parece, mas a discriminação ela acontece. Qual é a diferença entre o hábito da freira e o véu islâmico? A diferença entre o hábito da freira e o véu islâmico é a questão de tamanho. Porque um é assim e o outro é assim, desse tamanho. Só isso. E a finalidade é a mesma, embora para proteger contra maridos diferentes, né? Um é Deus e o outro, na verdade, é o marido que está em casa. Mas eu agradeço imensamente a sua participação e, dado o adiantado da hora, eu concluo, não sem antes passar a cada uma, e eu fico feliz de ser o único homem representando aqui essa mesa, que é uma mesa onde existe a diversidade, né? Eu me sinto até um pouco acanhado, porque eu sou minoria aqui, né? Mas eu vou passar, então, os certificados. Doutora Adriana. Então, neste momento, o ministro Agra Belmonte, presidente da mesa, faz a entrega do certificado a cada um participante. Eu ia ficar com ele. E declaro encerrado esse painel. Faremos um intervalo de 10 minutos e, em seguida, retornaremos com a palestra Tecnologia da Informação e seus Desafios.